Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2 de número 41. Eu sou o Rodrigo Bibo e pensar também é adorar. Já diria John Stott. Ah, não, é outra coisa, mas é quase. Olá, pessoal, aqui é o Igor Miguel e você sabe, educar é um ato de amor. Ah, que lindo. Oi, pessoal, eu sou a Vanessa Belmonte, estou muito feliz de estar aqui e eu amo esse assunto de educação. Olha aí, seja muito bem-vinda, Vanessa. É o primeiro BTcast que você participa. Se apresente um pouquinho aí. O Igor já é da casa. Você, por gentileza, apresente-se aí para a audiência do BTcast. E não esqueça de falar que você tem um livro publicado pela Thomas Nelson. Ah, muito bom, Bibo. Pois é, eu sou paranaense de Maringá, no Paraná. Olha aí, pertinho. Aqui de mim, no caso, né? Moro há cerca de 15 anos em Belo Horizonte, então já sou quase uma mineira. Já saiu um ai de vez em quando. Natural. Olha aí. Sou formada em administração, depois fiz mestrado em educação e me enveredei aí por essa área de educação como professora, coordenadora de cursos, gestora educacional e tal. É uma área que realmente eu sempre gostei muito. Que bom. Aqui em BH, né, eu participo do Labri Brasil, que é um ministério que a gente recebe pessoas na nossa casa aqui do Labri. E também tem muito a ver com a educação, a gente estuda, conversa, debate. Participo da Igreja Esperança aqui em Belo Horizonte, que o pastor Igor Miguel aqui, junto com o Guilherme de Carvalho, são responsáveis. E trabalho também na ABC2, sou responsável pela gestão dos cursos online, que a ABC2 tem, né, uma gama de cursos aí, e também estou relacionada com isso. Isso é um pouquinho de tudo que eu faço e, então, também tenho um livro pela Thomas Nelson, O Lugar da Espera na Vida Cristã, onde eu trabalho um pouquinho sobre a virtude da paciência, diante, né, das nossas experiências, às vezes longas e dolorosas aí de espera. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Vanessa. E aproveitando que a Vanessa já está aqui, simbora para os recados laboratoriais da ABC2. E aí, Vanessa, quais são os recados da ABC2 para a audiência do BTcast? Quero convidar vocês a ficarem atentos aos cursos da ABC2, aproveitando aqui, né, que sou responsável por eles e quero fazer um convite muito especial para que vocês se informem. Nós temos uma turma nova do Basics começando esse mês. O Basics foi um curso especialmente desenvolvido para iniciar esse assunto de fé e ciências. Então, se você tem interesse em entender um pouquinho sobre isso, ainda dá tempo de participar. E temos também um curso muito especial, que é Fundamentos da Vida Intelectual, abrindo inscrições, né, no mês que vem. Também quero convidar vocês para se informarem sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui nesse BTcast e convido vocês para relacionarem essa parte, né, de virtudes intelectuais com a fé cristã. Por último, quero avisar que a gente está lançando uma série nova de livros em parceria com a editora Ultimato, chamada Filosofia e Fé Cristã. É uma série com 10 livros de filosofia da religião e teologia filosófica, onde a gente vai abordar vários assuntos muito especiais e interessantes. Então, a gente já começou a divulgar, fiquem atentos, tá vindo muita coisa boa aí. Olha aí, poxa, então mais uma série de livros. Aliás, eu vi a propaganda dessa série de livros num exemplar da Ultimato, bacana. Esses livros aí são essenciais nesse diálogo de fé e ciência. E é isso então, gente, tudo que a Vanessa falou, você encontra lá no site da ABC2, ele vai estar descrito aqui neste BTcast ABC2 041, aqui em bibotalk.com. Você encontra então os links para se informar. Aliás, recomendo demais o Basics, hein? Esse Basics aí tinha que ser matéria de ensino médio. Aí, das escolas cristãs tinha que ter o Basics, tá? Isso mesmo. Tinha que ter, porque cara, a gente precisa muito. Mas enfim, aliás, o tema de hoje tem um pouco a ver com isso. Simbora então para mais um episódio aqui da ABC2. Aliás, talvez o último episódio da ABC2 aqui com o Bibotalk. Eu quero que você invada as redes sociais da ABC2 perguntando: gente, renova com o Bibotalk, faz pressão aí, faz pressão, galera! É isso, minha gente, simbora então para mais um episódio aqui da ABC2 com o Bibotalk. Igor Miguel
Miguel, autor do livro Escola do Messias. Cara, a gente fala muito sobre a fé, conhecimento, e é incrível como ainda parece existir uma dicotomia. Aliás, vou usar a palavra polarização para ficar na palavra da moda. Parece ainda ter uma polarização entre saber, saberes, conhecimento e piedade, a vida de oração, sabe, temor ao Senhor. Nós não conseguimos associar mente e adoração, conhecimento com adoração. Como é que nós podemos caminhar em direção a essa despolarização de coisas que a Bíblia não polariza? Boa. Primeiro, reconhecendo a bondade da criação. Acho que isso é um ponto de partida importante. Tudo que Deus fez é bom. E tudo que ele fez tem realmente como finalidade a sua glória, né? O reconhecimento de quem Deus é. Eu não tenho dúvida que Deus, diferente dos animais, nos equipou com faculdades, com competências, com recursos que estão na nossa estrutura intelectual, cognitiva, biológica. Ele não colocou isso em vão, né? Os animais têm uma relação muito funcional, por exemplo, com a necessidade biológica da sobrevivência. Eu até brinco, né? Por que animais não cozinham? Né? Animais não cozinham porque a relação deles não é uma relação, é uma relação apenas funcional. Eu preciso matar minha fome, né? Seres humanos cozinham, criaram uma tecnologia, um meio para você extrair o máximo de experiência do ato de comer, para que o ato de comer não se torne apenas um exercício de satisfação biológica, é um exercício de apreciação. E aí a gente tem que se perguntar, por que o ser humano é esse ser de apreciação? Por que pra gente a relação com o mundo não é só funcional, tem uma experiência de beleza também, né? Porque nós somos seres equipados para o culto. Nós somos feitos para cultuar e adorar e reconhecer a majestade de Deus, né? E, ao meu ver, as nossas habilidades intelectuais, a nossa curiosidade intelectual, nosso desejo de querer compreender, explicar os fenômenos que estão ao nosso redor, de tentar organizar a nossa experiência com o mundo, tem uma razão que a gente fala na teologia doxológica, né? Essa expressão que quer dizer, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a glorificação de Deus. Doxa, em grego, é glória, né? Então, eu não tiraria do escopo do nosso ser, como diz o Smith, né? Nós somos homens litúrgicos, ou seja, a nossa disposição para adoração e culto a Deus, né? Ela também requer, né, as nossas habilidades intelectuais. É claro que a gente é fruto da modernidade, né? E fruto do racionalismo, e a gente acha que conhecimento apenas se dá no campo da compreensão analítica das coisas. Não, o conhecimento se dá de forma integral. A totalidade do ser humano está envolvida nisso, porque Deus nos fez para a sua majestade. E não tenho dúvida de que o trabalho intelectual está dentro desse escopo aí. Eu acho que quando a gente fala de educação, de modo geral, a gente entende isso, que a gente está entrando num processo formativo para aprender algo. Agora, o que parece que virou um senso comum é que a gente sempre tem um interesse muito instrumental para esse conhecimento. E tudo bem, faz parte. A gente precisa realmente adquirir informações para, enfim, alcançar certas coisas que vão nos habilitar a conseguir uma profissão, ter uma habilidade técnica e por aí vai. Então, isso faz parte. Só que parece que o senso comum reduziu esse aprendizado apenas a algo muito instrumental, né? Muito utilitarista. Só que como cristãos, como pessoas que estão nesse relacionamento com Deus, o aprender é muito mais do que isso. O aprender, ele nos transforma. Aprender sobre a realidade, sobre qualquer assunto, qualquer matéria ou conteúdo específico. E aí a gente pode falar, por exemplo, com pais, professores de escolas, ensino fundamental, ensino médio, né? Pessoas que estão engajadas nesse processo de educação. Ensinar esses assuntos, aprender esses assuntos, nos transforma porque nos faz ver, nos faz enxergar melhor o que é essa realidade criada por Deus. Consequentemente, nos faz enxergar melhor quem nós somos, quem Deus é. E isso resulta, né, consequentemente, num tipo de maravilhamento, que é o que o Igor acabou de falar também. Um maravilhamento com Deus e com a criação de Deus que nos leva à adoração, né? Agora, a gente tem um baita desafio aí, porque você falou da instrumentalização do saber. E parece que na sociedade que a gente vive, cada vez mais tecnicista, não sei se eu posso usar essa definição, você vive no tempo da especialização, então não basta você só ter uma formação, você se especializa em determinada coisa. Isso não rema contra essa nossa ideia de conhecimento e adoração, porque, cara, você tem que conhecer para executar uma tarefa. E ainda posso usar até versículo bíblico, se eu quiser, eu posso usar até versículo bíblico. É dominar, cara, você tem o conhecimento para dominar. E quebra esse conhecimento em várias disciplinas e conteúdos, às vezes até isolados, que você não vê
a relação entre eles. Exato. Você vê o que o pessoal reclama muitas vezes da medicina, que o cara te vê um ombro, o cara te vê um fêmur, o cara vê um rim, o cara vê o coração. Exato. Sabe? Então o cara não vê um ser humano. Não, mas o meu negócio aqui é rim. Quer psicólogo, vai procurar outro setor do hospital. Entende? Então, como é que a gente lida com esse desafio? E nós somos cristãos que estudam para a glória de Deus, mas a gente vive nesse contexto do tecnicismo, ou seja, é tudo muito técnico para você resolver um problema. E aí, eu tava falando do Chico Toicinho lá do Francis Bacon, né? É a questão do dominar mesmo, do dominar a criação, do usar a criação para... A gente tem esse mandato cultural de dominar a criação, de usar a criação para o nosso benefício. E é, obviamente, que a Revolução Industrial e todo o desenvolvimento técnico do ser humano tá levando isso à destruição do planeta. Mas, entendeu onde eu quero chegar? Então, eu acho, Bibo, que isso aí que você tá levantando é um ponto muito legal, porque é um desafio, inclusive, na educação. Educação hoje tem uma disciplina da pedagogia que a gente trabalha a teoria do currículo, né? Tipo, é uma discussão grande sobre como que o currículo deve funcionar, porque a grande crítica ao currículo é justamente porque ele é excessivamente cartesiano. Em qual sentido? Em que ele engaveta os conhecimentos em disciplinas estanques, disciplinas que não conversam com outras disciplinas. Então você não consegue, por exemplo, olhar para um fenômeno na escola e olhar ele de uma perspectiva multidisciplinar. Então hoje tem toda uma discussão sobre multidisciplinaridade, temas transversais, são termos do pedagogês que a gente diz, né, que tratam dessas discussões. E de fato, a gente tem aí hoje um pensador, né, o Edgar Morin, que traz muito essa ideia do pensamento complexo, né, e como que a gente deve olhar para os fenômenos de forma complexa, você não se empobrece a relação com o conhecimento, mas essa é uma discussão que é importante mencionar, que na nossa tradição evangélica a gente tem vozes que já tratavam desse assunto. Vou dar o exemplo aqui do Herman Doivert, né, que a gente tem obras dele em português, que já falava sobre o problema do reducionismo a partir do paradigma analítico dessa maneira de olhar para o mundo, né? E ele dizia assim, como que a gente consegue, não tem jeito, claro, na hora da gente trabalhar conhecimento formal, de você não abstrair certos fenômenos. O que é abstrair? Abstração é você recortar um pedaço de um fenômeno e querer estudar aquilo de forma isolada de tudo que está ao redor dele. Isso é meio inevitável. O trabalho de abstração é meio inevitável. Isso que eu ia falar. A gente precisa disso até pra gente aprender também, né? A gente faz isso pra entender melhor as partes. Isso, exatamente. Só que a gente tem que, né, Vanessa, voltar sempre pra esse movimento de lembrar que a parte está integrada à totalidade, não é um fenômeno isolado. E na pedagogia, a gente acaba que, eventualmente, a gente corre esse risco de quê? De não olhar para os fenômenos como na sua totalidade. O Doivert dizia o seguinte, que você tem que sempre fazer um movimento para aquilo que a gente chama de conhecimento pré-teórico, né? O que é o conhecimento pré-teórico? É o conhecimento do dia a dia. É o conhecimento do dia a dia. Tá, você pode, por exemplo, estudar a água e fala assim, quando a água chega na temperatura de 100 graus, né, ela começa a sofrer um processo de ebulição. Bacana. Mas o que você faz com isso? E o que isso significa para quem tá tomando um chá? Tá tomando um chimarrão de manhã e ferve a água lá, tá tomando um café, né? Qual a relação disso com o dia a dia? Então a gente não pode olhar para o mundo apenas de forma analítica. A gente precisa olhar para o mundo na sua experiência de totalidade, que é como ele se apresenta para nós enquanto seres humanos criados à imagem de Deus, né? Então eu acho que essa é uma faceta que às vezes a gente subestima também. Tipo assim, não, o meu conhecimento profundo é só o analítico. Não, o conhecimento profundo é o conhecimento da totalidade da vida. Também numa perspectiva analítica, mas não somente. Eu acho que aí entra o nosso desafio, sabe? Porque a gente foi educado nesse sistema cartesiano, tudo separadinho. Então, muitas vezes nós nos tornamos professores e continuamos ensinando isso. Então, eu acho que é um desafio muito grande, nós como professores, independente do nível, né, de atuação que você possa atuar, que a gente resgate essa integralidade e esse maravilhamento diante do conhecimento para que a gente possa causar um impacto nos nossos alunos, nos contextos de educação formal e informal que a gente possa estar inserido, sabe? Porque como cristãos a gente é chamado a isso. Eu acho que é aí que a fé cristã entra, nos ajudando a resgatar o sentido e o propósito da educação. No mundo sem Deus, e talvez a maioria de nós aqui que não fomos educados em escolas confessionais, né, passaram pela escola normal, pública ou particular, nós fomos talvez moldados a enxergar o aprender dessa maneira e o conhecimento dessa maneira, muito instrumental, utilitarista. A relação com o conhecimento se torna uma relação de consumo. Eu consumo aquilo para alcançar certos fins, para eu obter certos resultados. Então, como cristãos, nós somos chamados por Deus a reformar a nossa visão disso e a restaurar a nossa relação com o conhecimento. Então,
Aí entra uma filósofa que eu gosto demais, que chama Esther Mick. Ela é filósofa, né? Atua nessa área de filosofia do conhecimento, epistemologia, já escreveu vários livros sobre isso. E ela traz essa ideia de que o conhecimento é formado a partir de uma relação pessoal, que ela resgata do Michael Polanyi isso, né? Entre o conhecedor e o conhecido, sendo que a gente se compromete como conhecedores com aquilo que a gente quer conhecer, sabendo que Deus, o autor de todas as coisas que existem, nos conduz nesse processo de conhecer. Então é uma relação pessoal o tempo inteiro. Conhecer, então, não tá como se a minha relação com Deus estivesse confinada aos momentos de atividades religiosas na igreja, e o meu ato de conhecer, de estudar, de ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, é outra coisa separada de Deus. Quando eu conheci essa obra dela, isso me impactou de um jeito muito legal, assim, para eu enxergar o conhecimento de um jeito diferente. E tem uma frase dela muito legal que eu quero ler aqui para vocês, que eu acho que ajuda a gente nesse tema. Educação não é informação coletada e regurgitada impessoalmente. É uma reforma transformadora, visto que os conhecedores se comprometem alegremente a se envolver com o mundo como bons mordomos. Caramba, que legal. Então, eu gosto dessa ideia. Muito legal. Qual o nome do livro dela, Vanessa? Qual o nome do livro? Tem vários livros. Tem Loving to Know. Esse daí, essa citação sua foi de qual livro? Foi desse, Loving to Know. Ah, legal. E por isso que nós precisamos. Eu até gravei um vídeo pro meu canal, que eu não sei se eu vou lançar. Eu gravei um vídeo, nem sei se tem muito a ver com o tema aqui, mas é que eu gravei um vídeo como se o sistema educacional fosse tomado realmente por uma ideologia de esquerda, que o pessoal teme muito isso na educação hoje no Brasil, né? Essa ideia de que, não, precisamos tirar porque vão ensinar um monte de coisa errada pros nossos filhos na escola e tal. Aí eu simulei um cenário onde a esquerda vence e o que isso mudaria na missão da igreja, né? Então eu gravei um vídeo nesse aspecto. Gente, voltei do futuro e deixa eu dizer pra vocês, a esquerda venceu. E aí, o que isso muda na missão da igreja? Bem, tecnicamente eu falei que não muda nada. Aliás, pode mudar alguma coisa. Quem sabe a igreja cria consciência de preparar cada vez mais professores para a escola pública, para o ensino no Brasil e por aí vai. O homeschooling está despontando no Brasil, talvez, né, passos importantes estejam sendo dados aí em direção ao homeschooling, enfim. Mas a igreja está preparando pessoas para isso, por quê? É muito bonito a frase da mulher ali. Agora, eu acompanhei a minha esposa, né, por 10, 11 anos trabalhando em escola. Eu trabalhei por 2 anos. E, mano, o ambiente escolar, ele apaga o brilho no olhar de qualquer um, assim. É cruel. Ele apaga o brilho no olhar de qualquer um, assim, é complicado. Então, como é que a gente aplica essas paradas, assim, tipo, realmente, sabe, manter essa chama acesa aí? Porque, cara, chega uma hora que é só mesmo transmissão de conteúdo. Copia aí, vai cair na prova e não me enche o saco, entendeu? Exatamente. Essa bola que a Vanessa levantou da Esther Mick sobre uma epistemologia relacional, ela citou Michael Polanyi, e eu cito Michael Polanyi no meu livro, mas uma obra dele sobre teologia científica, né? Em que ele discute, esse é um problema do modelo mesmo, como a gente funciona. É tipo, o modelo, a gente chama de modelo epistemológico, né? Modelo epistemológico que ou ele vai dizer assim, não, o conhecimento tá no objeto, somente no objeto, ou o homem moderno que vai dizer que o conhecimento não tá em nada. A gente que atribui sentido para as coisas, a gente que impõe o sentido para a realidade, né? Que é um modelo mais kantiano mesmo. Então, observe, esse é o paradigma. Ela vai dizer assim, não, a coisa está na relação. Isso é uma coisa até do Martin Buber, que inclusive o Michael Polanyi, né? O Michael Polanyi cita o Martin Buber como referência, né? Que a coisa não tá nem no objeto, nem na coisa, tá na relação. A tese de doutorado dela foi sobre o Michael Polanyi e conhecimento pessoal. É sensacional, sensacional. E exatamente isso, assim, eu acho que recuperar a ideia de um conhecimento relacional é um grande trunfo pedagógico que a gente precisa recuperar. Claro, isso não é uma novidade em um certo nível dentro, por exemplo, da reflexão em pedagogia, né? Existe uma discussão sobre isso já, mas o que eu observo, Vanessa, é que falta um elemento de transcendência, assim, sabe? Sim, exatamente. Tipo assim, recuperar a ideia de que, tudo bem, reconhecer que é necessário uma relação e que essa relação precisa ser qualificada é um passo importante, porque você rompe aí com o racionalismo, né? E com essa coisa imanente também de dizer que a coisa está só na realidade. Mas você precisa ter essa relação precisa ser ordenada. Aí eu entro com um elemento agustiniano, sabe? Da ideia de que a gente precisa ter essas relações moderadas pela palavra de Deus. Isso. Moderadas pela iluminação da revelação de Deus. Que é uma coisa que eu falo muito no meu livro, de que, por exemplo, quando a gente entende o professor como mediador de sentido, né? Que ele tá lá equipado com ele é um adorador. Isso é importante dizer. Imagina um professor adorador. O que eu chamo de um professor adorador? Um professor que tá encantado com Deus. Ele tá cheio de Deus. Ele olha
para o mundo e ele olha para as formas do mundo e se encanta. Vou te dar um exemplo bem simples. Ontem, meu filho João, ele tá treinando, igual muito desenhar, ele tá treinando como desenhar árvore. O negócio, ele falou, filho, você tem que superar essas árvores que você tá desenhando aqui, tá muito criancinha demais. Você quer ser desenhista, então você tem que treinar o desenho. Ó, papai vai te ajudar a olhar pra árvore. Aí eu peguei uma árvore que um tempão ele começou a abstrair os ramos da árvore, o detalhe das folhas. Eu falei, agora eu vou te mostrar um segredo. Eu tenho uma roseira aqui em casa, peguei uma folha da roseira e falei, olha bem pra essa folha. Quando ele olhou pra folha, ele ficou assustado porque ele observou que a folha é uma árvore. A folha é uma árvore, que o ramo principal dela é o tronco e que ela tem um raminho, né? Toda folha tem um raminho no principal e tem as ramificações. Ele falou assim, meu pai, é a árvore. Eu falei assim, meu filho, esse é um padrão que Deus colocou na realidade. A árvore que você vê com os ramos tá aqui dentro de uma folha, porque é um padrão que se reproduz em vários níveis da realidade. Olha pra sua mão aqui, como é que ela é cheia de raminhos igual a árvore. Então, quando a gente trabalha a mediação com o meu filho, com o seu aluno, o que você tá fazendo com ele? Você tá apontando a glória de Deus e mostrando como que a glória de Deus tá presente na moda como Deus organizou o mundo, e isso torna o seu aprendiz, isso muda a relação com o seu aprendiz. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, porque sua relação com ele não é mais um professor que tá expondo o aluno ao conteúdo, não. Você tá convidando o seu aluno, o seu aprendiz a se maravilhar com você. E isso muda a pedagogia, muda até a maneira... Cara, eu não tô mais ensinando matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Eu tô ensinando pro meu aprendiz a aprender comigo, a se maravilhar comigo com a regularidade numérica, o comportamento dos números, com a beleza das equações, né? Então é um outro nível de relação com o conhecimento. Não é essa relação instrumental do homem moderno, né? Então, cara, se o nosso mundo, Rodrigo, tá caminhando, vamos fazer um exercício de imaginação, por uma secularização radical, em que o encantamento tá sendo expulso da vida, tá tudo sendo tratado de forma naturalística ou naturalista, nosso papel, como diz o Smith, né, no livro How Not to Be Secular, né, como não ser secular, tem em português, é abrir janelas de transcendência numa casa mofada pelo secularismo. Caraca! Responder essa pergunta do Bibo, ela é complexa, né? A gente pode tentar apontar aqui alguns caminhos e tem muitos contextos diferentes, especialmente quando a gente fala de educação no Brasil. Educação nas capitais, nas cidades do interior, na escola pública, na escola privada, na escola confessional, os seminários. Então, assim, eu acho que são muitos contextos diferentes, mas eu acho que parte muito importante está relacionado com isso que o Igor falou, da gente restaurar o nosso maravilhamento diante da boa criação de Deus. E muitas vezes nós, como professores, enfrentando às vezes contextos muito difíceis de educação, por causa de todos os desafios, né, da educação brasileira, a gente perde esse maravilhamento, a gente perde esse encantamento. Às vezes a gente sempre sonhou em ser professor e brincou quando a gente era criança de ser professor e de estar ensinando isso para as outras pessoas, porque aquilo tinha uma paixão, sabe? A Esther fala muito isso, né? O Smith fala muito isso. A gente ama conhecer. Exato. Sabe, Deus nos fez como criaturas que amam conhecer. Tem um nível de paixão envolvido ali. Exatamente. Sabe? Eu tenho amigos que amam tanto répteis que eles se formaram como biólogos e fizeram mestrado e doutorado nisso e pesquisam répteis até hoje, entende? E é assim com todas as áreas do conhecimento. A criação de Deus é tão variada, tão incrível, tantos aspectos, e Deus coloca esse amor no nosso coração, sabe? Então, enquanto uma pessoa ama cobras, para pavor da maior parte da humanidade, outra pessoa ama economia, outra pessoa ama matemática, outra pessoa ama história. Então, assim, é parte de nós como seres humanos feitos à imagem do nosso Criador amar o conhecimento, e a gente gosta de aprender, a gente gosta de estudar. Então, parte dessa estrutura, né, do modo como a educação é feita, a gente vai perdendo esse amor e vai ficando simplesmente conformado a tarefa de ter que cumprir um currículo e passar aquilo. Então, às vezes, os próprios professores vão perdendo esse amor, vão perdendo essa paixão, vão perdendo esse maravilhamento diante desse conteúdo. Exato. Talvez, então, a gente tenha que restaurar esse amor nos professores primeiro. Talvez a gente tenha que encorajar os nossos irmãos e irmãs aqui que estão nos ouvindo, que são professores nos mais diversos níveis aí da educação, a se colocarem diante de Deus, a pedirem a Deus para acender essa paixão de novo por esse amor pelo conhecimento, esse amor por essa área que fez com que eles se tornassem professores nesse determinado assunto, e que eles então se dispusessem a enfrentar essa batalha, que é uma luta nossa de todo dia, com certeza, de enfrentar uma sala de aula, mas pensando nesse relacionamento. Um relacionamento com o conteúdo, um relacionamento com os alunos, um relacionamento que vai
permitir que a sua sala de aula se torne um lugar acolhedor. Aí entra muito a hospitalidade, né, Igor? Com certeza. Especialidade da Vanessa. Um lugar onde os professores vejam esses alunos não simplesmente como estranhos que estão chegando e saindo o tempo inteiro da sua sala de aula, mas como convidados que são esperados, que são bem-vindos. Criar um espaço seguro para que eles possam aprender, sabe? Um lugar sem medo, onde eles possam fazer perguntas, possam errar, possam tentar de novo, estimular a criatividade e a imaginação. Mas para isso, esse professor precisa também ter suas faculdades restauradas nesse sentido, né? E ele se vê diante de Deus também numa relação pessoal com o conhecimento. Porque eu acho que isso é um outro erro, talvez. A gente acha que porque a gente formou e tá com o diploma colado ali na parede, a gente já aprendeu tudo, a gente já sabe. Então não, nossa relação com o conhecimento é a vida toda, a gente continua aprendendo, a gente continua sendo transformado, a gente continua nesse processo constante de conhecer o mundo, conhecer a realidade, conhecer a Deus. Então a gente simplesmente abre um espaço convidando outras pessoas para nos acompanharem nisso, convidando nossos alunos para caminharem com a gente nesse processo de conhecer. E eu vejo também, aqui eu abro um parêntese, não vai fugir do tema, mas é um parênteses dentro da nossa conversa, o trabalho que as igrejas deveriam ter também. Por exemplo, um podcast como esse, eu tenho certeza que vai descortinar a mente de muitas pessoas, assim, que talvez seja um primeiro contato que tem com o podcast da ABC2 e o Bibotalk e tal, porque muitas igrejas ainda separam, né, o secular do espiritual. É uma coisa assim, pra mim é uma discussão tão anos 2000, mas que às vezes eu me assusto com as minhas perguntas que eu recebo, com as perguntas que eu recebo nas minhas caixinhas do Instagram. Uma dicotomia, assim, tipo, a polarização, pra ficar na palavra da moda, assim, assustador, assim, fé e trabalho realmente muito desassociados, assim. É o que eu faço pra Deus e o que eu faço pra pagar as minhas contas. Ô Bibo, assim, uma coisa que é interessante, por exemplo, nesse livro que eu citei do Smith, que é o Como Não Ser Secular, ele até fala o não ser, ele bota o não entre parênteses. Por quê? Porque a gente esquece disso, assim, por mais que um cristão se empenhe para resistir à secularização, ele vive num universo que, para a maioria das pessoas, e os fluxos, os ritmos da cidade não acontecem mais pelos ritmos que você encontrava, por exemplo, na Idade Média. Que com todos os problemas, as pessoas viviam um mundo meio que encantado, né? Então, os feriados cristãos, os jejuns, a liturgia, o calendário, os feriados, tudo determinava o ritmo das pessoas na sua vida pública. As pessoas planejavam o seu ano em cima das festividades cristãs, né? Hoje a gente vive num mundo em que isso é dispensável, né? Isso não faz mais sentido, porque a sociedade não funciona mais com esse tipo de ritmo. O calendário das pessoas não é o calendário do consumo, é o calendário da felicidade, é o calendário do desempenho, do desenvolvimento econômico. Não é mais o calendário de Deus, de Cristo. Cara, isso não faz sentido. A gente tem ainda uma resistência, o calendário tem Semana Santa, Natal. Mas, cara, a vida não funciona mais assim. E querendo ou não, meus filhos e eu já vivo nesse mundo. É um mundo secularizado. Então, ser cristão nesse mundo não é uma tarefa fácil. A gente sofre uma pressão monstruosa da cultura que tenta roubar Deus da nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer numa realidade como essa? Não dá mais pra você voltar a ser uma Idade Média. A gente tem que admitir isso. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa criar intencionalmente ambientes arejados, ambientes onde a graça de Deus faz presente, ambientes onde a beleza é anunciada, onde a prática cristã é uma prática que aponta para esse horizonte transcendente, né? Então daí a importância de igreja, a importância de escolas que sejam intencionalmente confessionais, ambiente onde as pessoas tenham encontro, né, de novo com o sagrado. A gente precisa se empenhar para criar esse tipo de relação. O professor, nesse sentido, ele tem que ser uma espécie... Ele não pode ser uma peça de museu, tipo, ele é uma peça de museu, eu brinco, né, aquele conservador, nostálgico, que gosta de tudo que é medieval, ele chega na sala falando em latim. Não, você vira uma peça de museu, você não pode ser isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser alguém que usando da criatividade, usando da articulação de uma contextualização, né, uma habilidade de contextualização, você tem que falar para o seu tempo, uma linguagem do seu tempo, mas oferecendo esse horizonte de encontro com a transcendência, com a beleza. A gente brinca, né, com a beleza, a bondade e a verdade. As pessoas precisam ter isso. E o professor tem esse papel mesmo. É um papel sacerdotal. Os pedagogos morrem com isso, porque existe um trabalho enorme na pedagogia pela superação do professor como figura sacerdotal. Eu sempre digo, não, o professor
professor tem que voltar a ser uma figura do mestre, uma figura de alguém que tem um papel sacerdotal, não na figura clássica do padre professor, não é isso, mas no sentido de que a gente tem que voltar a brilhar, né, a majestade de Deus no ambiente da sala de aula, numa linguagem, né, contextualizada, contemporânea, etc. Mas temos que fazer isso de novo, mas de outra maneira, é claro. Eu gosto dessa ideia de mordomia, sabe? Na frase da Esther Mick que eu li. Legal. Que a gente se relaciona com o conhecimento como bons mordomos. E a igreja tem um papel importante de ensinar mordomia para nós, né? Fazendo esse link com o que o Bibo trouxe. É na igreja, através dessas práticas, que a gente entende essa narrativa a respeito de quem Deus é, do que Ele já fez, do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer no mundo. E a gente entende o nosso lugar aí. Então, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa educação, tudo isso ganha a perspectiva correta dentro dessa grande narrativa. Então, as igrejas têm um papel muito importante nesse aspecto de nos ensinar. Exato. E nos lembrar, né, semanalmente, qual é essa narrativa, qual é essa história que dá sentido. Porque eu acho que muitos cristãos, eles estão esgotados e desanimados e desencorajados, né, nas suas diversas atuações aí como professores, pais, porque eles perdem essa noção de onde eles estão e tudo fica muito pesado, muito difícil de viver, de enfrentar essas dificuldades, né? E a gente se sente sozinho. Exatamente. Eu, um professor cristão, por exemplo, numa escola não confessional, pegando uma sala aí com 60 alunos e tendo que dar conta de um currículo para ele preparar esse pessoal para o Enem. Exato. É pesado, é difícil, às vezes é uma tarefa solitária. Então eu acho que a igreja, ela nos ajuda. E aí, claro, nós precisamos estar engajados em igreja. Nós precisamos da igreja. É muito mais difícil se a gente ficar sozinho. Com certeza. Isso aí é uma coisa que eu falo no meu livro, no Escola do Messias, né? O bloco final do meu livro, que eu falo sobre a Escola do Messias propriamente dita, né? Que é a igreja local. A igreja local como lugar, porque é um grande trunfo que o homem moderno não entende. É que o cristão precisa valorizar comunidades de aprendizagem. Exatamente. Não é? A experiência da aprendizagem como uma experiência comunitária. Isso. O homem moderno, não. O conhecimento se dá muito na forma do indivíduo atomizado. Descartes, o René Descartes foi assim, né? O pai do racionalismo. Ele é a imagem do homem moderno. É um cara que se isolou da sociedade, foi para um lugar isolado, começou a fazer lá o discurso do método, que é o texto, né, que ele escreveu sobre esse trabalho, totalmente atomizado, isolado de qualquer tipo de influência social e tal. E o cristianismo não tem isso como paradigma de conhecimento. Conhecimento para nós isso mesmo. É um conhecimento que se dá em comunidade, é uma história, é eu com meu irmão, eu com o outro. E nesse sentido, inclusive, eu acho que, agora voltando para a educação de novo, eu acho que assim, se a gente for pensar em um paradigma educacional, um contexto educacional, acho que escolas cristãs deveriam valorizar isso. Associações científicas, associações de estudos grupais, né? De repente a gente olha para a igreja local, a gente olha para a comunidade, a escola como comunidade da prática, né? Que é um termo que tá na moda e na pedagogia, mas faz todo sentido. A escola como uma comunidade da prática, que tá todo mundo junto ali aprendendo, olhando os fenômenos de forma coletiva, né? E não aquele, o herói intelectual solitário, né? Isso. Não, a pedagogia ela tem que valorizar, a cristã, né? Tem que valorizar processos de aprendizagem que são processos comunitários. Eu acho que isso é fundamental. E ainda mais agora com os cursos online. Então, assim, você consome aquele conteúdo na hora que você quiser, quando você quiser, e totalmente isolado dos demais alunos. Às vezes você nem fica sabendo quem são os outros alunos que estão fazendo aquele curso também com você. E isso é uma coisa que a gente faz muita questão de ter nos cursos da ABC2, sabe? Pessoas que caminham junto enquanto aprendem aquele conteúdo, que fazem trocas, que contribuem também para esse conhecimento, né? E isso é tão importante. Só fechando a ideia da mordomia, eu acho que isso pode nos ajudar, porque às vezes a gente tem essa ideia da mordomia clara em relação assim a meus bens, meus dons, meus talentos, coisas físicas, mas a gente não vê o tempo e o conhecimento também como aspectos que precisam ser submetidos a Deus, no sentido de que são dons que Deus nos dá e que nós somos responsáveis diante do Senhor pelo que nós fazemos com eles. A gente tem muitas emergências no mundo. Emergência mesmo. É a pessoa que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem o que vestir. A gente tem pessoas nos hospitais, a gente tem as missões, né? Nos lugares, nos ribeirinhos e sertões. E vou falar África aqui também, mas enfim, a gente tem, né, muitas necessidades urgentes no mundo. E às vezes, nós que produzimos conhecimento e conteúdo, vou falar pra vocês que é uma crise
crise que de vez em quando eu tenho. De vez em quando eu me pergunto, cara, 11 anos de podcast, levando Bíblia, teologia, promovendo boa literatura, escrevendo livro, e meus amigos lançando livro e tal. Às vezes, daí de repente você tá no Instagram, aí você vê aquela galera que tá lá na África, a galera que tá na Cracolândia, a galera que tá nos navios e barcos por aí, pelos ribeirinhos e tal. Às vezes dá uma sensação assim, mano, acho que é isso aí, mano, é emergência, o mundo tá carente de coisa. Às vezes tem essa sensação. E a igreja, às vezes, dependendo da pregação, parece passar isso como mais importante, entendeu? Do que você fazer um doutorado e estudar um monte de coisa e tal. E aí, por que eu levantei essa bola? Que é uma questão de mudança de mentalidade mesmo, de a gente fazer entender e reconhecer a importância das suas horas de leitura, de você se dedicar a um determinado tema, justamente para ensinar com amor aquele tema, com exatidão. Mas eu acho que algumas pessoas podem ter isso que eu tenho, de tipo, às vezes, cara, pô, será que vale a pena? Eu vou usar uma expressão aqui que um cara uma vez usou, que eu até entendo o que ele quer dizer, é uma expressão meio baixa, peço perdão aqui aos ouvintes, tão clássicos e educados aqui do BTcast ABC2, mas ele usou o termo masturbação teológica, e que de fato tem muito na internet, sabe? É um bando de um monte de homem, mas que agem como adolescentes teológicos, e é só uma disputa e, enfim, um prazer pessoal de manifestar e destilar conhecimento na internet com tretas e brigas desnecessárias. Mas é isso, sabe? Às vezes a gente fica meio dessa confusão, assim, cara, quer saber, mano? Eu vou mesmo ajudar quem tá passando frio, porque pra que eu vou ficar estudando aqui? Isso aí, não, no fundo, não atende a necessidade do mundo. É uma sensação que às vezes a gente tem. Eu acho que isso é um tema muito legal, porque a gente tem muitas vezes falado sobre isso na BC2, para ver a carreira intelectual ou acadêmica também como uma vocação. Existem várias vocações diferentes, várias áreas de atuação diferentes. Uma não é mais importante que a outra, talvez existam coisas mais emergenciais mesmo, e coisas que são mais visíveis, né, e que chamam mais a necessidade de que precisamos de pessoas fazendo isso. Mas Deus deu uma multiplicidade de dons, talentos, interesses, paixões, e Ele nos chama para envolver com todas elas. Talvez o que precisa ser recuperado na vocação intelectual ou acadêmica é o que o Igor fala muito, que é o objetivo disso, nos levar à sabedoria e à formação de virtudes, porque talvez isso é uma coisa que esteja carente na maioria dessas pessoas, que às vezes se envolve com teologia ou quer estudar sobre esse assunto de uma maneira mais formal, mas é cheia de vícios intelectuais, é cheia de arrogância, de orgulho, e fala sobre isso de um jeito que não edifica, que não contribui, apenas para aparecer, para se sentir bem, para ganhar um argumento, para brigar no Twitter. E a gente também ignora esse aspecto, que na carreira acadêmica, na vocação intelectual, nós como cristãos precisamos aprender sobre formação de virtudes e como isso vai nos levar para a sabedoria, né, Igor? Exatamente. Inclusive, o conceito de sabedoria é um conceito que precisa ser recuperado na educação cristã, pela riqueza que esse termo tem. Riqueza em qual sentido? Ele é um termo que ele nos livra dessas armadilhas, por exemplo, analíticas, de olhar para as coisas apenas de maneira funcional. Não, a sabedoria ele é o termo bíblico extremamente abrangente. Ele diz respeito a estar no mundo inteiramente. Mas está em qual mundo? No mundo de Deus, no mundo que Deus criou, né? Isso é um tema caro, inclusive, nos livros de sabedoria. A ideia de que Deus criou o mundo com sabedoria. Então, criar o mundo com sabedoria significa que a estrutura do mundo tem uma função, tem um propósito, foi tecido por Deus. Então, navegar livremente nesse mundo é navegar nesse mundo de acordo com a ordem que o próprio Deus estabeleceu, né? Então, o que seria educar para a sabedoria? É equipar esse jovem com condições para navegar nesse mundo de forma prudente. Olha, essa discussão que tem homérica hoje no campo da educação, por exemplo, de que a modernidade criou uma coisa esquisita, né? Que é a ruptura entre ser e conhecer. Olha que interessante, tem tudo a ver com o nosso tema. As pessoas conhecem, mas elas não são, né? Então, se você tem jovens extremamente habilidosos em algoritmos extremamente complexos, inteligência artificial, aprendizagem, deep learning, né? Que eles chamam agora, aprendizagem profunda, beleza, mas são tolos. São tolos na hora de lidar com o próximo, tolos na hora de criar soluções para a vida, tolos no uso dos recursos ambientais, né? Tolos quanto à questão da fé mesmo, e enfim, existe uma enorme tolice aqui com relação à própria vida. E por que isso aconteceu? Porque
é louco, né? Porque hoje a gente consegue aplaudir pessoas que são profundamente técnicas. A gente admira essas pessoas, mas a gente perdeu a capacidade de olhar pra pessoas sábias e admirá-las. Pessoas que são generosas, que são compassivas, pessoas que amam o próximo, que trabalham com a comunidade, que criam soluções para as pessoas terem uma vida mais digna. A gente não consegue mais admirar o homem e a mulher equipado com virtude, né? Se o cara, ele simplesmente tem uma série de diplomas, uma série de conhecimentos e habilidades intelectuais, a gente fica admirado. Mas a gente não consegue mais aplaudir uma pessoa que às vezes não tem um diploma, mas ela sabe educar bem os filhos, ela sabe, né, lidar com a comunidade, com o diferente, ela é hospitaleira, ela tem uma série de virtudes que a nossa sociedade hoje nem a consegue reconhecer mais como virtudes. Eu gosto muito de uma frase do Francis Schaeffer, que ele fala assim que não existem pessoas comuns, no sentido assim de que todos importam, todos estão incluídos no plano de Deus e têm um papel importante na redenção do reino. E aí ele usa o exemplo do pé de couve e da palmeira imperial. Se a palmeira ficar olhando pro pé de couve e falar assim, eu queria ser um pé de couve, e se o pé de couve olhar pra palmeira, né, e falar, nossa, a palmeira é tão grande, tão bonita, eu queria ser uma palmeira. A palmeira vai estar falhando no papel de ser palmeira e o pé de couve falhando no papel de ser pé de couve. É isso aí. Então, assim, tem muita coisa emergencial, urgente, que precisa ser feita. Então, é a gente olhar para esse papel que nos foi dado, o nosso lugar, né, nesse grande reino de Deus como cooperadores com Cristo no que ele está fazendo. Então, se o meu papel é ser um pé de couve e tá lá alimentando a população, então é isso que eu vou fazer. Mas, sei lá, se o meu papel é uma palmeira imperial e às vezes você pode achar isso snob ou, né? Não, cada um tem um papel. Então, eu acho que ao invés de ficar olhando para o outro, a gente tem que olhar para aquilo para os dons e talentos que nos foram dados, para o contexto onde a gente está inserido, o que tem que ser feito aqui, agora, e como que eu posso contribuir e ajudar com isso que me foi dado, né? Então, resgata essa ideia de mordomia, de responsabilidade diante do que Deus nos deu e de ação no mundo. Ninguém tá passivo. O trabalho intelectual não é um trabalho passivo. A atividade acadêmica também não é uma atividade assim, da Torre de Marfim. Não, a gente tem muito trabalho, muito esforço, muita coisa para fazer e tá tudo interligado. Muito bom. Diante de tudo isso, então, eu acho que a gente pode agora pensar como aplicar isso, porque às vezes a gente fica falando, e o pessoal que está escutando a gente pode pensar, tá, isso é tudo muito bonito, mas você não sabe como é que é o meu contexto aqui de sala de aula e como é que eu posso aplicar isso. Então eu acho que a gente pode começar pensando assim, o professor que trabalha numa escola confessional, como que ele pode se engajar com isso que a gente falou agora e aplicar isso para o seu contexto aí de sala de aula. Boa, Vanessa. Eu acho que essa pergunta é essencial. Os desafios são enormes, né? Então, um professor cristão, por exemplo, que está no contexto da escola confessional, ele pode se sentir relativamente mais confortável quanto a esse desafio, fazer esses experimentos. É claro que eu sei que existem complexidades de escola confessional para escola confessional, mas digamos que é um ambiente um pouco menos desafiador, vamos dizer assim. Aberto, né? Pelo menos para isso. Aberto, obviamente, né? Até pela natureza confessional da instituição. Mas quando você vai para uma escola pública, quando você vai para uma instituição não confessional de ensino, seja a escola, um projeto social, né, não importa. A gente tem desafios bem diferentes. Por quê? Eu costumo dizer isso para professores cristãos. O professor cristão, quando ele assume o compromisso de, por um concurso público ou por outro meio, de ser professor de uma escola pública, ele tem que lembrar que ele tem um pacto com a sociedade. E esse pacto que ele tem com a sociedade é um pacto de expectativas. A sociedade espera que ele cumpra a sua função. Qual a função dele? Né? Produzir ou disponibilizar e criar uma qualidade de relacionamento com seus alunos de modo que eles aprendam determinados conteúdos, desenvolvam determinadas competências ligados aos conteúdos que ele está desenvolvendo ali em sala de aula. Beleza, isso é o que ele tem em termos de um pacto público. Né, um pacto público. Então muita gente fica achando assim, eu só sou professor cristão quando eu evangelizo meu aluno. Não, você é um professor cristão primeiro quando você cumpre um papel ético. Você tem um compromisso público e ético de trabalhar determinados conteúdos com a sua sala. Isso é ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. Você tem um compromisso de ser verdadeiro. O testemunho do evangelho, na verdade, ele não depende do contexto. O testemunho do evangelho faz parte de qualquer pessoa que é afetada pelo evangelho. Ele simplesmente acontece porque você está cheio daquela realidade, né? Então não importa se você está na escola ou fora da escola, né? Não importa onde você está. Isso diz respeito a quem você é antes de qualquer coisa, né? Então o evangelho ele é anunciado pelo simples fato você tá cheio do evangelho, ele é comunicado pelo simples fato de você, numa relação, num encontro com o outro, você tá sendo íntegro na relação com as pessoas, você vai em algum momento falar daquilo que te alegra, que te afeta, isso é normal, né? Isso é normal. Agora,
de fato, ser cristão também afeta o modo como você assume essa responsabilidade como professor. Então, o jeito como você acolhe seus alunos, o jeito como você trata os conteúdos, o jeito como você cria um ambiente formativo, como você acolhe as especificidades dos seus aprendizes e as dificuldades deles. Então, questões bem práticas da rotina educacional, o plano de aula, né, a maneira como você olha para os conteúdos e para o mundo, tudo isso é afetado pela maneira como você é cristão. Algo que a gente trabalha muito no curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática na ABC2, e a gente fala muito isso em vídeo, a Vanessa também fala isso, quando a gente falou aqui nesse vídeo sobre hospitalidade, acolhida, sabedoria, todos esses temas podem ser perfeitamente aplicados em termos práticos para um educador cristão no ambiente da sala de aula. Então é um modo. Então o aluno vai perceber que você tem um modo de ensinar diferente. E por que você tem esse modo de ensinar diferente? Porque você tem uma concepção e você tem uma prática que é cristã no modo de ensinar, né? E que tem enormes vantagens, bem objetivas, didáticas, né? Para quando você tá aí ensinando. Um exemplo prático, assim, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula no curso de graduação relacionado às disciplinas de administração, né? Que é o meu curso de formação. Então, eu comecei a dar aula numa universidade particular, não confessional, e disciplinas, assim, que eu achava as disciplinas mais chatas quando eu fiz curso de administração, que eram mais teóricas, sabe? Teorias da administração e tudo mais. Então, eu lembro que quando eu peguei essas disciplinas, foi um desafio muito grande para mim, porque a minha tendência era simplesmente passar isso de um jeito instrumental também. Já tinha lá a ementa, os currículos que precisavam ser ministrados, e simplesmente eu tinha que ensinar isso e depois cobrar isso numa prova. E aí, então, eu me desafiei diante de Deus, assim, Senhor, como que eu posso ensinar isso de um jeito que seja interessante para esses alunos? Qual que é a essência desses conhecimentos? Como que esses conhecimentos vão impactar a formação dessas pessoas como futuros administradores que vão estar à frente de empresas e engajados com isso na prática? E aí, então, eu desenvolvi uma série de estratégias pedagógicas que, enfim, todo professor tem que fazer isso. Como mesclar aulas teóricas com aulas práticas, como criar exercícios que vão gerar um estímulo pela resolução de problemas, envolvendo a vontade de aprender, a imaginação, a criatividade, como criar grupos em sala de aula que façam com que haja diálogo, reflexão, trocas entre os alunos, como fazer com que os alunos visualizem aquilo ali que eles estão aprendendo, integrado à prática deles ali. Isso independente de qualquer conteúdo que seja, tanto na escola, no colégio, quanto na universidade. E eu sei que no final isso foi muito bom, porque eu também brinco que eu usei meus alunos de cobaia para criar esse ambiente de hospitalidade, sabe? Na época eu estava estudando muito sobre isso e aí eu tentava colocar em prática um pouquinho disso na sala de aula onde eu estava. E eu sei que no final essa se tornou a disciplina que eles mais gostaram de todo o curso de administração e era a disciplina que eu menos gostei quando eu estudei. E eu fui chamada muitas vezes para ser professora homenageada nas formaturas por causa disso e o resultado, né, o feedback que eu recebi deles foi muito grande, mesmo eu nunca tendo falado de Deus em sala de aula, porque não era o contexto. Mas a forma com que eu conduzi esses alunos no engajamento deles com o conteúdo foi diferente por causa da minha postura como cristã. E eu acho que esse é um grande desafio mesmo, sabe? E se você é um professor que está um pouco desencorajado, eu queria até fazer um convite aqui. A ABC2 tem vários grupos de estudo espalhados aí por todo o Brasil. Então a gente tem grupos locais em várias cidades e nós temos também grupos temáticos. E o Igor aqui é um dos coordenadores do grupo temático de educação, que é online, porque tem professores aí de todo o Brasil. Então, às vezes, você pode participar desse grupo com a gente e ser encorajado com outros professores cristãos, receber apoio, material, recursos, conversas, né, participar dos debates e para você conseguir também valorizar a sua carreira aí como professor e professora e receber, às vezes, um estímulo e encorajamento que você precisa para continuar aí na luta. Vanessa, esses grupos aí da BC2, eles têm algum custo? Precisa ser associado? Qualquer pessoa é bem-vinda? Aliás, todas as pessoas são bem-vindas, né? Mas eu digo, tem algum custo, enfim, para entrar ou não? Basta ter pré-requisito? Nenhum, qualquer pessoa pode participar.
é totalmente gratuito. Os grupos locais, né, que muitas vezes estão retomando as reuniões presenciais. Então, se você tem vontade de se engajar até presencialmente, nós temos vários grupos e você pode descobrir se tem algum aí na sua cidade. Agora, a maior parte dos grupos temáticos estão online, justamente por ter esse caráter mais de engajar pessoas de várias cidades diferentes. Então, eles organizam encontros online, geralmente uma vez por mês ou a cada 15 dias, e aí você pode participar também. Só mandar entrar em contato com a gente por qualquer um dos contatos da BC2, Instagram, WhatsApp, e-mail, a gente te passa o contato do líder e você pode se engajar. Olha aí, tem grupo de tudo, né? Pelo que eu sei, tem o de história, que eu sei que tem vários amigos que participam, tem esse de educação com o Igor, tem o que mais? Tem medicina. Medicina, caraca, filosofia. Isso mesmo, tecnologia, mano, tem física. Coisa. Letras, exatamente. Tem muita coisa, gente. Muita coisa. No site da BC2 tem a relação de todos esses grupos das cidades e dos grupos temáticos. Uhum. E se você também precisar de mais informações, entre em contato com a gente. Muito bom, muito bom. É isso, muito bom. Gente, que papo abençoador, que papo que eu tenho certeza que vai, assim, motivar muitos professores, galera que trabalha na área da educação, a ter novos olhares para a mesma coisa, né? Novos olhares para a rotina. Acho que isso é uma coisa, muito bom mesmo. É liturgia do ordinário. Olha aí, ó, Tish. Vamos trazer a Tish pra cá, vamos lá. Vem pra cá, Tish. Gente, muito bom mesmo. Olha só. Vanessa, obrigado pela tua presença aqui neste BTcast ABC2. Foi um prazer e espero que volte mais vezes. Obrigada, Bibo. Adorei também. Igor, tamo junto, meu irmão. BTcast, BTcast Plus, BTcast ABC2. É nóis. É muita coisa. É Inclusive, Igor Miguel vai ser um dos palestrantes do BTD, o Encontro dos Ouvintes do Bibotalk, lá no dia 20 de agosto de 2022. Tá bom, gente? O encontro aí, ó, mais de 20% das vagas já foram ocupadas. Então, se você quer encontrar Igor Miguel, Vitor Fontana, Cacau Marques, André Heinck, eu, Alemão de Sunga e vários outros membros da equipe. O Alexandre Stoinarefa. O cara uma vez postou uma foto de sunga, mano, na praia com os filhos. A gente nunca mais perdoou depois daquela cena. O cara no momento de família, né, mano? Aí, mas a gente, eu e o Mac não perdoamos. Eu nunca não coloco pode, tipo de nem foto. tudo pode ser puro. Não. Mas ele deletou a foto, mas o apelido ficou. Agora o nosso querido Alemão de Sunga. Enfim, vai estar boa parte da equipe Bibotalk lá neste grande evento no dia 20 de agosto de 2022, lá em Alphaville, São Paulo. O link está aqui na descrição também deste BTcast da BC2. Vai ser muito legal lá. Pocket Show com Guilherme Andrade. Rapaz, vai ser demais. Nossa, que chique. É isso, gente. Todos os links, informações da ABC2, dos cursos, tudo que nós falamos aqui estão na descrição deste BTcast ABC2 de número 41 aqui em bibotalk.com. Voltamos na semana que vem com mais podcast e quem sabe a gente volta aí com mais podcasts da BC2. Vamos ver se vocês querem. Me ajudem. Vão nas redes sociais aí pedir pra BC2 renovar com o Bibotalk para mais aí 2 anos de podcast. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.